Lá, já que eu não tenho produção, né? Tudo por mim mesmo e eu mesmo, né? Então vamos lá. Mandaram-me agora cedo uma mensagem pedindo qual é o conceito de patriotismo. Sempre os meus alunos mandando coisas para eu fazer vídeo. Fala, professor, faz um vídeo sobre patriotismo. Eu disse, farei. Então, primeiro vamos para a base da etimologia. Para quem tem aula comigo, eu sempre falo na etimologia, que é o quê? O estudo da origem das palavras. Porque quando tu sabes a origem de algo, fica muito mais interessante, né, fazer uma análise da palavra. Então tá. A palavra patriotismo, ela tem como palavra mãe pátria mais o sufixo ismo. Lembram que o ismo forma uma série de substantivos abstratos que dão nome a conceitos, ideias, né, coisas assim. Né, patriotismo, capitalismo, socialismo, cristianismo, budismo, né, antropocentrismo, são sempre o quê? Ideias. Mas são ideias que são absorvidas de fora para dentro. Ou seja, são conceitos adquiridos. Então, o sufixo ismo só forma isso. Conceitos adquiridos. Coisas que você aprende. Então, o patriotismo é algo que é aprendido, algo que é ensinado. Né? E aí vamos agora nos deter na palavra pátria. A palavra pátria ela é de origem latina. Ela se escrevia da mesma forma. Só que pátria lá no latim era o quê? Pátria era um certo amor por onde você nasceu. Não era necessariamente um país, um estado. Era a área onde você nasceu, de onde você veio. Né? O conceito de patriotismo, tal qual o conhecemos hoje, ele só surge na Europa moderna, com a emergência, ou seja, com a aparição daquelas monarquias absolutistas, em que o rei é que mandava de forma geral e irrestrita. Então, o absolutismo, ou seja, o poder nas mãos de um único rei, foi o catalisador de patriotismo como amor à pátria. Por quê? Porque foram criados também nessa época os símbolos da pátria. A língua, né? Bandeira, hino, coisas assim. Então, o patriotismo, a partir do século XVI para frente, ele adquire sentido de amor à pátria, mas amor a tudo que a pátria produz. Né? Não só em termos, né, culturais, mas também as suas riquezas, a sua geografia, né, a sua história, tudo é valorizado pelos patriotas, que são aquelas pessoas que compartilham o amor por tudo que vem da pátria. Tranquilo? Então, um conceito que é muito próximo de patriotismo, mas que é bem mais recente, é de ufanismo. Ufanismo vem da palavra espanhola ufano, que é o quê? Orgulho de feitos, ou seja, de ações passadas. O ufanismo ele apareceu no título de um livro brasileiro, né, de um conde, escritor brasileiro, eu acho que é Afonso Celso, se eu não me engano. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele ocupou a cadeira 36 da Academia Brasileira de Letras. Então ele fez uma obra Porque me ufano do meu país. Então o Afonso, esse conde, ele também traça esse patriotismo de certa forma exacerbado, ou seja, exagerado. Então o ufanismo é o patriotismo levado a uma consequência mais intensa. O ufanismo apareceu principalmente assim de forma
política com a ditadura militar brasileira, que usou a Copa de 1970 para exibir aquele slogan: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, quem não concordava com aquele regime arbitrário, autoritário e tosco, tinha que sair do país, né? Então, o fanismo quase sempre leva a quê? A uma coisa ruim, a uma coisa complicada. E a própria palavra, o fanismo, ela tem também, além do espanhol, ela tem uma origem muito mais antiga. Se eu não me engano, é do gótico, que significava brasão, uma coisa assim. Mas eu tenho que pesquisar isso aí. Mas alguma coisa me diz que era do gótico. Se eu estiver enganado, depois eu faço um outro vídeo de retratação. Então, o patriotismo brasileiro, ele assim assume a forma mais próxima do que nós temos hoje com a proclamação da República, que surgem vários hinos, não só o hino nacional, mas o hino da bandeira, né, o símbolo da bandeira do Brasil, que ela tem uma marca positivista muito forte, até no slogan Ordem e Progresso, né, é algo bem intenso. Então, patriotismo aparece com força no Brasil com o primeiro governo republicano que, por ironia do destino, foi uma ditadura, né? O Brasil ele se torna república através de um golpe militar. A democracia aqui no Brasil é algo extremamente conturbado e ela tem períodos bastante curtos de exercício contínuo, né? Por quê? Porque nós tivemos essa primeira ditadura, depois nós tivemos a ditadura Vargas, tivemos vários levantes militares e, por fim, nós tivemos aquela ditadura funesta de 1964, que as pessoas saíam às ruas com o slogan Deus, família, pátria. O inimigo era um tal de comunismo. Não estou falando de hoje, tá, gente? Estou falando de 1964. Só que as pessoas, quando não estudam história, elas estão condenadas a repetir os seus erros, né? Então, por que esse vídeo de patriotismo está sendo importante de ser feito? Não só por uma pergunta de um aluno meu, mas também por causa dos últimos acontecimentos que certamente levaram esse aluno a me perguntar. Então, patriotismo, ele é algo que não é somente a defesa do país frente a um inimigo imaginário. Por quê? Porque comunismo, gente, nunca existiu. Segura essa barra. Comunismo não existiu. O que existiu foram experiências socialistas. Até mesmo a China, né, adota uma política capitalista bastante agressiva, né, porque a China não é mais comunista. A China consome, a China polui, tal qual um país capitalista rico. Então vamos parar com esse negócio de comunismo, que o comunismo é o bicho-papão para adultos de baixa capacidade intelectual. Isso é o fato. Comunismo, quando alguém vier falar que está protegendo o Brasil do comunismo, ri da cara da pessoa, mas depois explica. Fala assim, não houve comunismo no mundo. Por quê? Porque experiências comunistas, elas pregam o quê? O fim do Estado institucionalizado, ou seja, a vida em comunidades, em pequenas comunas. Daí vem a palavra comunismo. Para de passar vergonha na internet, tá, amor? Seguinte. Então, o mais próximo que o Brasil ficou de um regime socialista foi quando jogou uma partida de futebol contra a extinta União Soviética. Aí foi
o mais próximo que o nosso país ficou do socialismo, tá? Socialismo, não comunismo. Para de passar vergonha, tá bom? Então, os patriotas hoje em dia não são patriotas. Por quê? Porque eles não pregam a diversidade que caracteriza o nosso país, a nossa pujança econômica e também natural. Por quê? Porque qualquer tentativa de proteção das nossas riquezas é vista como fantasma comunista. Então isso não é patriotismo, né? Por quê? Porque o último governo ele foi um governo entreguista. Ou seja, o pré-sal, por exemplo, que era destinado, os seus recursos do pré-sal eram destinados à saúde e à educação, já não é mais integralmente isso. O pré-sal, então, ele foi, em vários postos, ele foi privatizado, ele foi dado para empresas estrangeiras. Isso aí não é um comportamento patriota, não é. Patriotismo também é quando você valoriza a cultura nacional. A cultura nacional não é só música, mas também a nossa própria língua. A língua portuguesa ela é atacada de várias formas, né? Pelo uso indiscriminado de expressões principalmente inglesas. Para que colocar numa loja 30% off se tem 30% de desconto? Você não é macaco imitando gringo. Para com isso, para de passar vergonha, né? Delivery, não, teleentrega. Temos as mesmas palavras. Vamos parar de ser mico de circo, né? Aplaudindo tudo que vem de fora como melhor do que o nosso. Não, a nossa língua ela tem características únicas. A língua portuguesa, por exemplo, ela tem uma estrutura verbal muito mais poderosa do que a língua inglesa. Muito mais. Né? Nós temos coisas, nós temos tempos verbais que só existem na nossa língua. Isso mostra o quê? Riqueza na expressão das ideias. Para de pagar pau pro estrangeiro. Para de ser macaco de circo. Né, gente? Então, quando as pessoas, os terroristas bolsonaristas quebraram o Congresso, eles atacaram um símbolo pátrio. Por quê? Porque o Brasil assistiu a uma ditadura que fez, segundo a Comissão de Verdade, 434 pessoas morreram, foram assassinadas pela ditadura. Só que em 1990 foi descoberto em um cemitério do bairro de Perus, em São Paulo, mais de 1000 covas de pessoas não identificadas. Ou seja, esse número pode ser ainda maior. Né? A cultura brasileira ela sofreu um retrocesso muito grande durante a ditadura militar. Então, a conquista da democracia, de todos poderem se candidatar e todos poderem ser votados, isso aí demandou muita briga, muita luta e muita morte. E a Constituição brasileira de 1988, ela coroa esse ato em prol da democracia. E a democracia, ela é muito clara na sua própria defesa também. Né? Nós somos um Estado laico. Portanto, qualquer político que fala que o Brasil é de Deus, não é de Deus, é de todos os deuses, de todas as deusas, de todas as configurações religiosas ou também dos ateus. Nosso país é laico. A laicidade do Estado é garantia pétrea da Constituição brasileira, ou seja, que não pode ser revogada, a menos que haja um golpe de Estado, que foi tentado no último domingo. Né? Então, para de passar vergonha. Para de passar vergonha. Coisa feia isso. Então, outra coisa, né? Temos então assim, Brasil acima de todos. Nós não vamos voltar àquele slogan funesto da ditadura brasileira. O Brasil não é acima de todos. São todos que estão no mesmo patamar.
todos gozam aqui no Brasil de algo chamado isonomia, ou seja, direitos iguais e também deveres. E a democracia, ao mesmo tempo que ela concede uma série de liberdades e de direitos, ela também serve, qualquer democracia, ela tem um conceito meio paradoxal, ou seja, duas ideias contrárias que estão convivendo juntas. É o chamado paradoxo de Prop, que diz que a tolerância deve ser intolerante com os intolerantes. Como assim? Se nós não condenarmos aquelas pessoas que querem derrubar a democracia, essas pessoas vão por acabar a democracia. Elas vão destruir a democracia. É uma coisa meio paradoxal, sim, só que as opiniões, elas podem ser discutidas. Discurso de ódio, não. O que se viu no domingo foi discurso de ódio, foi uma tentativa fracassada de impor um aspecto de vida e de sociedade. E é um cristianismo que eles pregam, um cristianismo tosco, né? Um cristianismo assim que faria Jesus ser crucificado novamente. Né? Bolsonarista é um caso clínico, porque eles não entendem o que é cristianismo, de Cristo falar, de dar a outra face. Não, eles, se tu bater numa face, eles poderiam sacar uma arma e dar um tiro na pessoa. Ou fazer cocô, né, lá no Congresso, como teve um funcionário do Banco do Brasil, eu esqueci até o nome dele, mas está aí. Então, o que a gente viu em Brasília domingo não tem nada a ver com democracia, com patriotismo ou com defesa de Deus e da família. Tem nada a ver com isso. Aquilo ali foi assim, alguém que levou fora e não aceitou o fim da relação. Porque eles aventam inconsistências nas urnas eletrônicas, mas o partido do ex aí teve um crescimento bem bom em termos de cadeiras no Congresso e no Senado. Então a urna também falhou ali. Né? A gente demover os argumentos bolsonaristas é algo muito fácil. Só que eles não entendem, eles são raivosos, eles são complicados. Né? Então, quando chamam aquele dito cujo lá de mito, aí eu lembro da etimologia da palavra mito. Né? A palavra mito vem do grego e significava mentira. Nada mais apropriado, né? Então tá, gente, beijo, espero que tenha ajudado o conceito.